Fala, meu povo! Estamos de volta hoje. Vamos falar sobre progressão geométrica. Muito importante, cai bastante nos vestibulares, também no Enem. E concursos públicos também, certo? Bom, antes de começar, aqueles 3 Czinhos marotos, curtir, compartilhar e comentar, que você sempre nos ajuda aí. E vem comigo então para a gente entender o que é uma progressão geométrica ou PG. Vamos lá. Dada uma sequência qualquer, nós precisamos estabelecer uma regra. Se essa sequência tiver uma multiplicação constante, sempre de um mesmo valor, ela vai ser considerada como PG. Como assim, Levi? Por exemplo, nós sabemos que do 3 para o 6, o que aconteceu? Houve um aumento de 3 unidades. Só que daqui para cá não aumentou 3, então não é uma PA. Então vamos ver o seguinte, se eu multiplicar por 2 dá 6? Dá. E se eu multiplicar de novo por 2 dá 12? Dá. E se eu multiplicar de novo por 2 dá 24? Dá. Então sim, vai haver aqui uma razão, que nós vamos chamar essa razão de uma divisão. Essa divisão entre dois termos, olha só que interessante, está sempre dando o mesmo valor. Quando eu pego um termo e divido pelo seu anterior, essa razão está sendo constante. Então nós vamos dizer que a razão numa PG vai ser um termo dividido pelo seu anterior. E aí nós podemos dizer então que para ser uma PG precisa ser uma multiplicação constante de um mesmo valor. Se isso acontece, nós temos uma progressão geométrica, ok? Lembra onde que aparece progressão geométrica? Onde que na minha vida real eu posso usar isso? Juros compostos, quando eu tenho uma relação exponencial de bactéria, crescimento de bactéria, tudo que tem a ver com função exponencial, ok? Tá, bom, definimos então o que é a tal da razão. Como que a gente acha? A gente pega um termo e divide pelo seu anterior. Até aí tudo bem. Ledu, como é que eu consigo agora achar aqui o que nós vamos chamar de termo geral, né? Como encontrar qualquer elemento de uma PG em qualquer posição. Então, nós vamos escrever aqui esse cara aqui, vamos deixar claro que ele é a nossa razão, e vamos agora estabelecer o nosso termo geral. Quem foi o primeiro termo na minha sequência aqui? É o número 3. Como que eu achei o segundo termo? Eu peguei o número 3 e fiz o que com ele? Eu multipliquei ele por 2, ok? E aí eu encontrei o número 6. Ó, tá tranquilo. Então vamos agora pegar o terceiro termo. Olha só, o terceiro termo, nós fizemos o quê? Pegamos o anterior e nós multiplicamos de novo por 2 e chegamos a 12. No nosso quarto termo, o que nós fizemos? Nós pegamos o anterior, que está aqui, que é o 12, e multiplicamos de novo por 2 e chegamos ao 24. Bom, acho que agora já dá para a gente entender qual é a regra do jogo. Veja bem, o termo geral, vamos chamar de AN, vai ser sempre o número 3, ou seja, sempre o primeiro termo, que está multiplicando. Está multiplicando quem? O número 2. E nós vimos que o número 2 para nós aqui é a razão. Até aí tranquilo. Agora vamos analisar a relação entre a razão e a quantidade de elementos ou a posição que eu estou. Por exemplo, na posição 2, meu n igual a 2, eu tenho uma só razão. Quando eu estou com o meu n igual a 3, eu tenho duas razões. Só que não é 2 vezes 2, é 2 vezes 2 como uma potência, 2 elevado ao quadrado. Olha lá, A4, eu tenho 1, 2, 3, 2 vezes 2 vezes 2. Então eu posso representar como uma potência, 2 elevado à terceira. Observe então, o que está acontecendo? N menos 1 está sendo o meu expoente da razão. E aí então nós temos aqui o que nós vamos chamar de termo geral. A partir de agora, qualquer elemento, em qualquer posição, em qualquer lugar, se eu substituir utilizando essa formulinha, a gente consegue encontrar. Mas Edu, eu preciso guardar mesmo essa fórmula? Olha só, um caso bem interessante aqui na PG. A PG, à medida que a gente vai aumentando a quantidade de termos, ela vai crescendo exponencialmente, vai crescendo bastante. É muito comum, numa prova, por exemplo, cair lá assim, uma PA, onde eu quero achar o centésimo termo. Tranquilo, até é fácil da gente calcular. Só que ali a fórmula é interessante, por quê? Porque são 100 termos, então eu chegar no centésimo termo demora. Mas aqui na PG, ele vai pedir para você o quinto, o sexto, o sétimo, no máximo o 10º termo. Então, de repente, é mais interessante, ao invés de eu usar a fórmula, eu continuar fazendo a multiplicação até o termo que eu quero. Por exemplo, aqui nós estamos com 4 termos. Se eu quisesse achar o 6º termo, ao invés de vir jogar aqui na fórmula, eu vou lá e acho o 6º termo. Então, eu vou fazer isso para você de duas maneiras, para você verificar, e aí você decide para você o que é mais fácil. Então, veja lá, vamos achar aqui o quinto e o 6º termo. Então, eu teria que fazer o quê? Multiplicar por 2, vai dar 48, e eu vou multiplicar por 2 de novo, vai dar 96. Então, meu 6º termo, 96. Resolvi rapidinho. Vamos fazer pela fórmula. Como que eu acharia, então, o nosso 6º termo? Então, vai ser o A6. Ok. Quem é o nosso A1? A1 é 3. Tudo bem. Razão, 2, que nós já achamos aqui. Quem vai ser o meu n menos 1? Então aqui nós vamos ter o 6 menos 1. Até aqui tranquilo. Então vamos lá. Quem é o nosso 6º termo? 3 vezes. 2 elevado à quinta é 32, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? 3 vezes esse cara aqui vai dar o nosso 96. Tranquilo? Percebeu? Os dois são duas formas de resolver. Aqui foi um pouco mais rápido, né? Aqui eu usei um conceito. É lógico que se eu sei fórmula, eu posso aplicar e ir direto.
Porém, como eu disse, na PG, nem sempre é interessante você aplicar a fórmula. Às vezes é mais fácil você trabalhar o conceito dela, que sai mais rápido. Uma formulinha interessante é uma relação, na verdade, entre dois termos de uma PG quaisquer. Por exemplo, você tem aqui o A3 igual a 12 e o A5 igual a 48, e eu quero descobrir qual é a razão, ou descobrir qual é o primeiro termo dessa PG, tá? Como que eu faço para resolver isso? Tem uma relaçãozinha bem interessante, ó. A posição M, né, uma posição qualquer, normalmente pegar o maior termo, vai ser o menor, que é o outro conhecido, vezes a razão elevado a n menos n, tá? Deixa eu te mostrar isso para você entender que isso vem, lógico, do termo geral, toda uma demonstração, isso aqui é uma dica, um bizu para você fazer conta rápida. Então vamos lá, quem é o maior? O A15, o A5 ou o A3? Então A5. Então eu vou escrever aqui, ó, 48 é igual a 12 vezes a razão, não sei, e as posições são 5 menos 3. Vamos isolar a nossa razão. Então, 48 recebe o 12 dividindo, e o meu Q aqui fica elevado ao quadrado. Quantas vezes eu tenho aqui o 12 dentro do 48? Isso aqui dá 4, e o Q ao quadrado, então, vai ser 4. Logo, a minha razão seria mais ou menos a raiz de 4, e a minha razão poderia ser mais ou menos 2. Como aqui eu tenho uma PG crescente, a negativa aqui para nós não interessa. Então, nós achamos que a razão para esse exercício é 2, que se você observar, nada mais é do que aquele que a gente colocou inicialmente. Olha só, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e esse aqui é o 12 e esse é o 48, olha que interessante, se a razão é 2, o que a gente faz? Divide, aqui ó, 24, divide por 2 dá 6, divide por 2, tá aí, é a minha PG. Então essa formulinha ou essa relaçãozinha aqui é interessante quando você tem dois termos quaisquer de uma PG em posições diferentes e você quer encontrar a razão. Ela é uma forma de fazer bem rápida, fica aí a dica para você, tá bom? Vamos pegar agora algumas propriedades da PG. Veja bem, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é sempre igual ao produto dos extremos. Edu, como é que funciona isso? Você tem uma PG e você pega aqui, ó, eu tenho a PG 3, 6, 12 e 24 e os extremos são 3 e 24. Se eu multiplicar esses dois caras, o resultado dele é a multiplicação também de 6 e 12. Olha só, 3 vezes 24 é a mesma coisa que 6 vezes 12. Ou seja, isso aqui dá 72. Então, o produto dos extremos é sempre igual. Lá na PA, a soma dos extremos era sempre igual. Aqui, o produto. Por que lá na PA era a soma? Porque PA é aritmético, é somar um valor constante. Aqui, PG é uma multiplicação, obviamente, multiplicar um valor constante. Ok? Bom, aí nós temos o termo médio. Lá na PA, o termo médio, você pegava a média aritmética, somava dois elementos para achar o termo do meio, né, e fazia uma média. Aqui nós vamos fazer uma média também, só que uma média geométrica. Como que funciona isso, Edu? Então, olha só, eu coloquei como letras aqui, mas vamos pegar valores. Um termo, que é o termo que a gente quer achar, é o anterior vezes o posterior. Mas isso pode ser também equidistante, tá? Então vamos pegar só, eu quero encontrar esse 6 aqui. Esse 6 está entre 3 e 12. Então nós queremos achar o segundo termo, que é o A2. Ele vai ser a média geométrica de quem? Do 3, que é o A1, vezes o 12, que é o nosso querido A3. 3 vezes 12, isso dá 36. Logo, a raiz quadrada de 36 vai dar para a gente o nosso segundo termo. E isso vale para qualquer situação? Qualquer situação, desde que eu tenha sempre uma questão equidistante. Ele sendo equidistante, eu consigo achar o termo médio. Tá? Vamos ver aqui uma questão para a gente entender a relação das propriedades, para a gente resolver um problema. A progressão geométrica A1, 2, então o segundo termo aí é 2, A3, A4, A5 até o A15, ela tem uma relação tal que A4 vezes A12 dá 46. Então, qual é o 14º termo dessa PG? Bom, Edu, como é que eu vou fazer para resolver esse exercício? Então vamos lá, a única informação que eu tenho é o A2, que é o número 2. E eu sei que a multiplicação entre esse A4 com o A12 aqui, ó, esses dois termos aqui, essa multiplicação, eu sei que ela dá 46. E aí, a gente tem uma propriedade que diz o seguinte, quando você tem dois extremos multiplicados, o resultado dele é sempre igual aos outros extremos. Então a gente poderia dizer que o A5 multiplicado pelo A11 também dá 46, que o A6 multiplicado pelo A10 também, e assim por diante. Mas também vale se eu pegar o A3 e multiplicar pelo A13. Se eu pegar o A2 e multiplicar ele pelo A14, que é o que eu quero, opa! Agora a coisa ficou melhor. Veja bem, A4 vezes A12 dá 46. Eu sei que se eu pegar o A2 e multiplicar pelo A14, isso também dá 46, porque é a propriedade. Mas o A2 eu tenho, o A2 é 2, então eu vou conseguir descobrir quem é o nosso A14 simplesmente fazendo uma continha de divisão de 46 por 2, ou seja, eu acabei de encontrar um termo muito interessante
usando uma propriedade. Olha só que bacana, entendeu? Então tá aí, ó, a propriedade serve para isso, para a gente resolver exercícios que aparentemente são complexos, mas que para nós, lembrando que essa vaga é sua, ela não é. Se vira com a sua aí, companheiro, porque essa é minha, é assim que você vai entrar no vestibular falando, então tá aí, você sabendo isso vai te ajudar bastante, te auxiliar a resolver exercício. Vamos agora falar sobre a soma dos termos de uma PG finita, e depois a gente vai falar do soma do infinito. Meio maluco isso, mas vamos lá. Vamos primeiro na soma dos termos de uma PG finita, onde eu tenho quantidade que eu sei qual é. Edu, eu vou apresentar para vocês aqui algumas fórmulas, mas eu preciso guardar essa fórmula, Edu? Bom, saber a fórmula é interessante, usá-la nem sempre é necessário. Por exemplo, eu tenho uma PG aqui com 4 termos. Eu quero achar a soma dos 4 termos. O que eu faço? Eu somo, simplesmente vou somar. 3 mais 6, 9, mais 12, mais 24, somei e resolvi o problema. Mas Edu, e se eu pedisse uma PG com 40 termos e pedisse para somar ela? Puxa, agora ficou difícil. Mas mesmo com 40 termos, você vai ver que essa soma é um valor meio que absurdo. Aí, tudo bem, de repente eu posso até jogar na fórmula e deixar indicado, porque mesmo cálculo a gente não vai fazer. É diferente da PA, que dá para somar termos em grande quantidade, que não tem problema eu conseguir encontrar. Aqui fica indicado. Então, saber a fórmula de uma PG numa soma nem sempre é o fim do mundo se eu não souber. Ok? Tá, mas como é que funciona essa fórmula então? Se a minha razão for maior que 1, eu vou usar esse conceito. Como é que é a fórmula? A1 que multiplica razão elevada a n menos o número 1, ou seja, menos 1, e embaixo da mesma ordem, razão menos 1. Isso para uma PG onde eu tenho razão maior que 1. Se a minha razão estiver entre menos 1 e 1, ou seja, for uma razão que a gente chama de fração própria, né? O número é menor que o inteiro, o número de cima é menor que o de baixo, então a regra é a mesma, ó, é A1, só que eu inverti aqui em cima, ó, Q elevado a n menos 1, pus 1 menos Q elevado a n. E aí, automaticamente, aqui embaixo também foi invertido. Ledu, qual é a vantagem de eu guardar as duas fórmulas? Nenhuma. Você pode guardar uma só e usar em todos os casos a razão igualzinho para essa. Por quê? Vai dar negativo aqui se a minha razão for meio, for 1/3, nessa conta vai dar negativo, mas aqui embaixo também vai dar negativo. E menos com menos dá mais, não muda nada. Já se eu fizer a conta com 1/3 de razão aqui, aqui fica positivo e aqui também, que não muda nada. Então as duas, para nós, não faz sentido guardar duas fórmulas. Porém, eu sempre apresento essa fórmula para eu poder te ensinar ou tentar te explicar algo que eu vou falar já já, que é a soma do infinito. Então vamos primeiro para a nossa soma aqui de uma PG normal. Tem esses 4 termos. Eu vou fazer pelas fórmulas para você ver como fica e fazer pela soma normal. Se eu fizer pela soma normal, eu vou somar, ó, 3 mais 6 dá 9, 9 mais 12 dá 21 e 21 mais 24. Então eu estou somando 21 com 24 e isso vai me dar 45. Pronto, fiz a soma. Agora eu vou usar a fórmula, então eu vou usar o S4, soma dos 4. Quem é o A1? O A1 é 3, que vai multiplicar. Quem é a minha razão? Ó, a minha razão a gente sabe que ela é multiplicar por 2, não é isso? A gente está multiplicando por 2, então a minha razão é 2. Elevado a n, n é 4, menos o número 1. E aqui embaixo vai ser a razão menos 1. Então nós usamos aqui a formulinha. Legal, Edu, como é que fica aqui agora? Vamos resolver primeiro o nosso parênteses, pensando na potência primeiro. O que é 2 elevado a 4? Então vamos lá, esse 4 vai ser 3 vezes 2 elevado a 4 é 16, menos 1, dividido por 1. Então aqui vai ficar 16 menos 1, que é 15, vezes 3, 45. Percebeu? É a mesma conta, é a mesma forma de fazer, porém aqui eu não usei fórmula e aqui eu usei fórmula. Então, de novo, se o problema pede aí 10 termos, né, calcule a soma de 10 termos. Qual que é melhor fazer? A fórmula ou o jeito? Então depende. Com a fórmula eu vou colocar os valores e vou executar. Dessa maneira, eu tenho que achar os 10 termos e somar. Mas suponhamos que você esqueça da fórmula na prova, né? Lá na hora do vestibular. Então, você soma. Tranquilo, não tem nenhum problema. Tá bom? Bom, vamos agora para um caso meio complicado. Até que a cabeça das pessoas fica um pouco confusa. Somar no infinito. Primeiro, eu só vou ter essa condição de somar no infinito, que daí vai me dar a ideia de limite e tal, que a gente já vai explicar para você, quando a minha razão for um número menor que 1 ou maior que menos 1. Então, quando ela for um valor onde não tem lógica eu somar no infinito, por exemplo, multiplicar por 2. Então, o número vai aumentar, 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 a soma no infinito é infinito, né? 2, depois vira 4, vira 8, daí vira 16. Eu estou somando um monte de números grandes que não tem lógica. Mas, quando a gente vai fazer essa soma infinita com razão, por exemplo, razão meio, ó, eu tenho uma PG aqui, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, então eu estou dividindo por 2, ou multiplicando por meio. Ok. Essa lógica de somar no infinito parece que tem algum efeito. Veja bem, se a gente for somar cada um desses valores, que eu até coloquei ele aqui pra gente, a ideia é que ele vai ficando pequeno, ficando pequeno, ficando pequeno. A tendência é que esse número aqui, ele vai indo para o zero. Não é como assim indo para o zero? Pensa numa pizza, você está lá com uma pizza sozinho, chegou alguém para dividir com você, sua parte é meio. Chegaram mais 2 pessoas, agora sua parte é 1 quarto. E aí depois chegaram mais gente, sua parte é 1 oitavo. Depois virou 1,16, depois virou 1,32, virou 1,64. O seu pedaço está cada vez ficando menor. A ideia é que vai chegar uma hora que praticamente você não vai conseguir comer nada, ou seja, sua parte seria zero, ok?
que nunca vai acontecer isso. Por quê? Fica tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, mas ele nunca vai ser zero, vai ser muito próximo do zero. Então, na hora que eu estou somando isso aqui, o meu número vai ficando cada vez menor, 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 menor. A ideia é que essa soma aqui, no final das contas, aconteça isso, ó. Ele vai ficando 9, 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 sempre 9. E aqui eu vou ter o número 1. Jamais eu vou conseguir fazer isso virar 1 para eu ter 2. Mas isso vai ficar 1,9999 e vai ad eterno. Então, pela regra, dando uma aproximada, eu posso dizer que isso aqui tende a um momento chegar a ser 2. Então, a soma desses elementos seria o número 2. Como que eu posso fazer isso através da fórmula? Como é que eu consigo resolver isso através da fórmula? Então deixa eu te mostrar que vai dar uma formulinha e vai ficar interessante. Perceba o seguinte, vamos pensar nessa formulinha aqui, onde está acontecendo exatamente o nosso processo, que a nossa razão aqui está sendo o meio, tá? Então você enquadrou. À medida que essa razão meio vai sendo elevada a um expoente, e esse expoente vai ficando cada vez maior, 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 qual que é a tendência? A tendência é que esse meio elevado a um número muito grande, ou seja, esse meio elevado a n, ele vai tender a ser zero. A palavra que eu usei é tender. Tender é que no limite. Ele vai chegar uma hora que ele vai chegar a zero. Não, ele não vai ser zero. Mas ele vai tender a zero. Então, se isso aqui está tendendo a zero, 1 menos 0 simplesmente dá 1. E aí eu posso dizer, então, que a minha soma agora, não mais n, soma infinita, seria o quê? Pegar o A1 e dividir por 1 menos Q. Então, isso aqui, para nós, vai ser a regra para que a gente possa somar no infinito, uma soma infinita, ok? Tá, como que eu faria então essa soma infinita para esse exercício aqui? Nós temos uma PG, onde o primeiro termo é 1 e ele está sempre dividindo por 2 ou multiplicando por meio. Então a nossa soma aqui ficaria S, quem é o A1? 1, dividido por 1, menos a razão que é meio. Até aí, tranquilo. Bom, como é que eu faço aqui agora? Ficou 1 em cima, 1 menos meio é meio. Divisão de fração, eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, a soma no infinito, ela vai ser 2, como eu acabei mostrando para você aqui. Tudo bem? Vamos fazer agora alguns exercícios para a gente poder entender e finalizar nossa aula. Questãozinha da UFRN, ou seja, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. José foi contratado com a proposta de, no primeiro dia, receber 1 centavo de real. No dia seguinte, ou no segundo dia, vai receber o dobro do dia anterior. E assim sucessivamente. Após 14 dias, qual vai ser o valor total por ele recebido? Então nós temos aqui, primeiro dia 1 centavo, no segundo dia 2 centavos, que é o dobro do anterior, no terceiro dia 4 centavos, que é o dobro do anterior, e assim por diante, sempre dobrando. Nós chegamos então à conclusão que isso aqui é uma PG, certo? É uma PG cuja razão, a gente pode calcular ela aqui, razão é 0,02 dividido por 0,01. Corta a vírgula aqui, ou seja, a minha razão é 2, como o problema já tinha dito que era dobrar o dia anterior. Até aí tudo bem. Nós queremos saber o seguinte, qual é o valor somado aqui, ó, depois desses 14 dias? Quanto dá o valor total somado? Então isso, de novo, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso escrever os 14 dias e eu faço o somatório desses 14 dias, eu vou chegar na resposta, ou eu vou para a fórmula. Então aqui eu vou usar a fórmula para te mostrar e depois a gente pode até fazer o cálculo somando termo a termo. Como que é a fórmula? Sn vai ser igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, entre parênteses, dividido por Q menos 1. É sempre importante você, quando estiver fazendo qualquer exercício com fórmula, leia e escreva a fórmula para você guardar. Vamos lá então. Nós queremos achar a soma dos 14 dias. Então nós queremos achar o N, onde o N aqui para nós vai ser 14. O A1 é o nosso 0,01 vezes. A razão é 2. O N é 14 e isso vai subtrair 1 e aqui embaixo vai ficar 2 menos 1. Até aí, nenhum problema, tranquilo. O nosso BOzinho aqui agora é descobrir quanto que é 2 elevado a 14. Ou seja, 2 elevado a 14 eu posso escrever como sendo 2 elevado a quarta vezes 2 elevado a décima. Edu, por que você está fazendo isso? Porque eu sei, e aí você deveria saber também, que 2 elevado a 10 é 1024. E que 2 elevado a quarta, isso aqui é 16. Então, 2 elevado a 14 seria eu pegar o 1024 e multiplicar por 16. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, quanto que é 2 elevado a 11, 2 elevado a 12, 2 elevado a 13 e 2 elevado a 14, ó. Como é que eu posso fazer isso? Então, em vez de fazer essa multiplicação, eu só dobro. Então, isso aqui vai dar 2.048. Vou dobrar. Então, isso aqui dá 4.096. Agora, eu vou dobrar de novo. Então, eu vou dobrar aqui 6 dá 12, vai 1, 2, 9, 18, 19 e dá 8.000. E aí, agora eu dobro de novo. Dobrar de novo, isso aqui dá 4, 2 vezes 9, 18, vai 1. Isso aqui dá 3, 2, 16. E eu cheguei aqui no número que é diferente de fazer essa multiplicação. Nenhum problema, tá? Então, nós sabemos que a nossa soma aqui, então, a soma de 14 elementos vai ser 0,01 vezes esse número, que é 16.384, menos uma unidade, dividido por 1, porque é 2 menos 1. Então agora eu vou ter que fazer o quê? Pegar esse valor
e multiplicar ele por 0,01. Veja bem, 0,01 é 1 centésimo, que eu estou multiplicando por 16.383. Como eu estou dividindo por 100, é só andar aqui a casa, né, que em 14 dias ele vai receber R$ 163,83. Aí vem uma pergunta aqui para você. Você aceitaria esse emprego por 30 dias? Você aceitaria ganhar exatamente dessa forma aqui por 30 dias? Faz as contas. Vê qual vai ser o seu salário. É compensador ou não? Deixe sua resposta aqui no comentário. 30 dias. O que vai acontecer, Edu? S30 vai ser 0,01, 2 elevado a 30. Faz as contas. Tira 1 e aí multiplica, ou seja, anda duas casas com a vírgula. Dá uma olhadinha no salário. E aí, você toparia? Quero suas respostas nos comentários. Pessoal, muito obrigado mesmo por você estar com a gente até agora. Obrigado mesmo pela participação. Não esqueça dos 3 Czinhos, curtir, compartilhar e entrando ali. E não esquece de deixar o comentário no final. Muito obrigado mesmo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!